Bom, queridos amigos, boa noite e bem-vindos a esse evento que é organizado todas as sextas-feiras pela comunidade Bahá'í de Nova Betânia, né? Hoje, quem vai apresentar é a nossa querida Sue, e o tema de hoje à noite é justamente esse, que é um guia para uma nova consciência mundial humana. Pronto. A Sue vai apresentar em inglês e a gente faz a tradução para o português. There are periods and stages in the collective evolutionary life of humanity. At one time, it was passing through infancy, when the families began to form, and then families united after eons of time to form clans. Nick? Existem períodos e etapas na vida coletiva da humanidade. Houve uma época em que estava passando pela infância, quando as famílias começaram a se formar. Então as famílias se uniram, após muito tempo, para formar clãs. However, in all this period, we do find a general characteristic. When one clan came into contact with another clan, they fought with the unknowns and they stayed away from each other. Porém, em todo esse tempo, em todo esse período, encontramos uma característica geral. Quando um clã entrava em contato com um clã desconhecido, eles lutavam contra os desconhecidos e ficavam longe deles. However, in a further period of time, several of these clans learned to band together, and the result was tribes. That was a big step for humanity. Porém, passado mais tempo, vários desses clãs aprenderam a se unir, e o resultado foram tribos. Esse foi um grande passo para a humanidade. However, different tribes constantly fought one another, hating the differences of ethnicity of one tribe or another. No entanto, diferentes tribos lutavam constantemente entre si, odiando as diferenças de etnia de uma tribo ou de outra. With the appearance of villages and towns, mankind did reach a time of greater toleration for each other, and one might say that they were entering childhood. This period lasted through eons of time, including the continual violence and warfare among the differences. Com o aparecimento das aldeias e das cidades, a humanidade atingiu uma época de maior tolerância mútua. E pode-se dizer que estava iniciando a sua infância. Esse período durou eras, incluindo a violência contínua e a guerra causados por diferenças. Needless to say, life at this time was short and brutish, and simply one battle for survival after another. Nem é preciso dizer que a vida naquela época era curta e brutal, simplesmente uma batalha pela sobrevivência após a outra. With the coming of city-states and empires, with their more complicated structures, we perhaps were beginning to approach adolescence. Com a chegada das cidades-estado e dos impérios, com suas estruturas mais complicadas, quizá estivéssemos a aproximar-nos da adolescência. However, even though we think of the Greeks as more advanced cultures, the city-states constantly fought with each other. No entanto, embora pensemos nos gregos como tendo culturas mais avançadas, essas cidades-estado lutavam constantemente entre si. Here also we begin to hear of great teachers whose teachings were still the guiding light. Great teachers whose teachings are still guiding the lives of many people today. We can cite
Sri Krishna on the Indian subcontinent, the whole story of the Jewish prophets with Moses and the civilization he inspired, and the brilliant work of the minor prophets. Nessa época, também começamos a ouvir falar de grandes professores, cujos ensinamentos ainda hoje guiam a vida de muitas pessoas. Podemos situar Sri Krishna, subcontinente indiano, toda a história dos profetas judeus com Moisés e a civilização que ele inspirou, e o brilhante trabalho dos profetas menores. But again, when Socrates went to study with the Jewish sages, and he brought back the idea of one God instead of many gods, and eternal life, well, that was just completely rejected. Mas, novamente, quando Sócrates foi estudar com os sábios judeus, a ideia de um Deus único e da vida eterna dos judeus foi completamente rejeitada. And Socrates was made to drink poison hemlock, which ended his life. E Sócrates foi obrigado a beber cicuta venenosa, que acabou com sua vida. Buddha appeared in India, and then there was the appearance of Zoroaster, whose teachings created a great empire in ancient Persia. Christ in the Holy Land, which eventually led to the conversion of all of Europe. Buda apareceu na Índia, depois houve o aparecimento de Zoroastro, cujos ensinamentos criaram um grande império na antiga Pérsia. Cristo, na Terra Santa, e eventualmente levou à conversão de toda a Europa. Adolescence began to flower. With the coming of Muhammad, the followers produced a great civilization with memorable contributions in math and medicine. Some people had certainly become more aware of spiritual teachings as they applied to human life. A adolescência da humanidade começava a florescer. Com a chegada de Maomé, os seguidores produziram uma grande civilização, com contribuições importantes em matemática e medicina. Algumas pessoas certamente se tornaram mais conscientes dos ensinamentos espirituais à medida que se aplicavam à vida humana. However, the wars continued, and with the Roman Empire, much more destruction than ever before was experienced, which peoples in the Muslim world adapted and improved and became conquerors of many lands. No entanto, as guerras continuaram, e com o Império Romano foi visto mais destruição do que nunca, os quais os povos do mundo muçulmano adaptaram e melhoraram, tornando-se conquistadores de muitas terras. Violence, in spite of the wonderful teachings of the prophets, sent by God periodically as his emissaries, continued at a greater and greater destructive pace. A violência, apesar dos maravilhosos ensinamentos dos profetas, enviados periodicamente por Deus como seus emissários, continuou a um ritmo cada vez mais destrutivo. With the Crusades from the converted population of Europe, armies upon armies descended upon the Holy Land against the Muslims, armies which were determined to wrest the Holy Land from the Muslims. Com as cruzadas da população convertida da Europa, exércitos após exércitos desceram sobre a Terra Santa contra os muçulmanos. Exércitos esses que estavam determinados a arrancar a Terra Santa dos muçulmanos. Again, there were uncounted deaths and cruelty from both sides. Novamente, houve incontáveis mortes e crueldade de ambos os lados. However, some of the Christians who came to Muslim lands recognized the advanced civilization of the Muslims, took this observation seriously, and returning to Europe,
began the Renaissance as well as founded universities. No entanto, alguns dos cristãos que vieram para terras muçulmanas reconheceram a civilização avançada do Islã, levaram essa observação a sério e o regresso à Europa deu início ao renascimento e à fundação de universidades. But as usual, prejudice against the Muslims became amplified and still continues today on both sides. Entretanto, como sempre, o preconceito contra os muçulmanos ampliou-se e continua até hoje, em ambos os lados. Muslims then began fighting the Muslims, Christians against Christians, even causing 100 years war between the Catholics and the Protestants. Os muçulmanos começaram a lutar contra muçulmanos, cristãos contra cristãos, causando inclusive a Guerra dos 100 Anos entre católicos e protestantes. Today, the armaments in all countries of the world shout of the fear and hatred of one side against another. The world cries out for the longed-for maturity, which we might see a humanity in a new light, a light Christ spoke of when he said, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Hoje os armamentos em todos os países do mundo gritam o medo e o ódio de um lado contra o outro. O mundo clama pela tão almejada maturidade, quando poderemos ver a humanidade sob uma nova luz. Uma luz da qual Cristo falou: "Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." And now we're living in difficult times, for we are in the dark heart of the transition time, when humanity needs to leave the period of adolescence and begin to emerge to its next stage, the stage of maturity. Hoje, estamos vivendo tempos difíceis, pois estamos no coração sombrio do tempo da transição, quando a humanidade precisa sair do período da adolescência e começar a emergir ao seu próximo estágio, o estágio da maturidade. We must find a way of eliminating war, of caring properly and lovingly for our planet, and of seeing each human being as a potential towards granting a contributing existence of life on this planet. Devemos encontrar uma forma de eliminar a guerra, de cuidar adequada e amorosamente do nosso planeta e de ver cada ser humano como um potencial que possa garantir uma existência de vida neste planeta. Next, I have a quote from Shoghi Effendi, guardian of the Baha'i faith. He says, "Humanity is now experiencing the commotions invariably associated with the most turbulent stage of its evolution, the stage of adolescence, when the impetuosity of youth and its vehemence reach their climax and must gradually be superseded by the calmness, the wisdom, and the maturity that characterize the stage of manhood. Then will the human race reach that stature of ripeness which will enable it to acquire all the powers and capacities upon which its ultimate development must depend. Unification of the whole of mankind is the hallmark of the stage in which human society is now approaching. A world growing to maturity must abandon this fetish, recognize the oneness and wholeness of the human relationships, and establish, once and for all, the machinery that can best incarnate this fundamental principle of its life." A humanidade está atualmente experimentando as comoções invariavelmente associadas ao estágio mais turbulento de sua evolução, o estágio da adolescência,
quando a impetuosidade da juventude e sua veemência atingem seu clímax, e deve gradualmente ser superada pela calma, pela sabedoria e pela maturidade que caracterizam o estágio adulto. Então, a raça humana irá alcançar o grau de maturidade que lhe permitirá adquirir todos os poderes e capacidades dos quais, em última análise, em última instância, depende seu desenvolvimento. A unificação da humanidade inteira é o distintivo da etapa da qual a sociedade humana atualmente se aproxima. A unidade de família, de tribo, de cidade-estado e de nação foram sucessivamente tentadas e completamente estabelecidas. A unidade do mundo é agora a meta a qual a humanidade, em sua aflição, dirige seus esforços. O processo de formar nações já chegou ao fim. A anarquia inerente à soberania estatal aproxima-se de um clímax. O mundo, marchando para a maturidade, deve abandonar esse ídolo, reconhecer a unicidade e a integridade das relações humanas e estabelecer, de uma vez por todas, os instrumentos que melhor possam concretizar esse princípio fundamental de sua vida. Shoghi Effendi. But there is a great hope for sure. In 1844, something extraordinary happened. The Bab, whose name means the gate, appeared and began teaching in Persia. He foretold the coming of the future of mankind and of the great day to come, which was the will of God. Mas há uma grande esperança, com certeza. Em 1844, algo extraordinário aconteceu. O Bab, cujo nome significa a porta, apareceu e começou a ensinar na Pérsia. Ele predisse a vinda do futuro da humanidade e de um grande dia que estava por vir, que era a vontade de Deus. He wrote voluminously. His life after he began teaching only lasted 6 years, when he was martyred by the decree of religious authorities. Ele escreveu volumosamente. Sua vida, depois que começou a ensinar, durou apenas 6 anos, quando foi martirizado por decreto das autoridades religiosas. But he had laid a foundation, saying that God would send another, him whom God would make manifest. Mas ele lançara uma fundação, dizendo que Deus enviaria outro, aquele a quem Deus tornaria manifesto. 20,000 souls who were the followers of the Bab were martyred in a terrible bloodbath. 20.000 almas, que eram seguidores do Bab, foram martirizadas num terrível banho de sangue. Then in 1863, Baha'u'llah proclaimed that he was the one whom God would make manifest. He received his first intimation of this in 1852, when he was imprisoned in Persia. Então, em 1863, Baha'u'llah proclamou que ele era aquele que Deus tornaria manifesto. Ele recebeu a primeira indicação disso em 1852, quando estava preso na Pérsia. After that, he was exiled to Baghdad for 10 years, where in 1863 he proclaimed his mission. Depois disso, foi exilado em Bagdá por 10 anos, onde, em 1863, proclamou sua missão. Then he was exiled to Constantinople, Adrianople, and finally in 1868 to a Turkish penal colony, Akka, the first, the very worst in the empire, where it was said if a bird flew over it, the bird would fall dead from the fetid smell. Depois foi exilado para Constantinopla, Adrianópolis
e finalmente, em 1868, para uma colônia penal turca, Akka, a pior do império, onde se dizia que se um pássaro voasse sobre ela, cairia morto por causa do cheiro terrível. Despite the desperate conditions, 70 of his followers insisted on accompanying him to the prison. He remained in Akka until the end of his life, when he moved for the final years to the countryside. Apesar das condições desesperadoras, 70 dos seus seguidores insistiram em acompanhá-lo à prisão. Ele permaneceu em Akka até o final de sua vida, quando se mudou para o campo em seus últimos anos. During all this time, he constantly revealed his mission to mankind, all of 15,000 books and tablets. Durante todo esse tempo, ele revelou constantemente sua missão à humanidade, em todos os 15.000 livros e epístolas. The only Westerner to have been granted an audience by Baha'u'llah was a British professor at Cambridge University. O único ocidental a quem Baha'u'llah deu uma audiência foi um professor britânico da Universidade de Cambridge. Dr. E.G. Brown was a writer and a distinguished Orientalist. Baha'u'llah's first words to him were prophetic. These fruitless strifes, these ruinous wars shall pass away, and the most great peace shall come. Dr. Brown foi um escritor e um ilustre orientalista. As primeiras palavras de Baha'u'llah foram proféticas. Essas lutas infrutíferas, essas guerras ruinosas passarão, e a maior paz chegará. The face of him on whom I gazed was the interviewer's memorable testimony for posterity. I can never forget, though I cannot describe it. Those piercing eyes seemed to read one's very soul. Power and authority sat on that ample brow. No need to ask in whose presence I stood, as I bowed myself before one who is the object of a devotion and love, which kings might envy and emperors sigh for in vain. A face daquele que contemplei foi o testemunho memorável do entrevistador para a posteridade. Nunca poderia esquecer, embora não consiga descrevê-lo. Aqueles olhos penetrantes pareciam ler a própria alma. Poder e autoridade residiam naquela testa ampla. Não havia necessidade de perguntar na presença de quem eu estava, enquanto me curvava diante de alguém que é objeto de uma devoção e amor que os reis poderiam invejar e os imperadores suspirar em vão. Okay, that's the end of our presentation today. And next week, we're going to do another one. And it will continue with the prescription for living that Baha'u'llah gives us. You want to translate that? Então, essa é a primeira parte, porque essa apresentação efetivamente será em duas partes. E a segunda parte continuará com a prescrição para a vida que Baha'u'llah nos deu. And also something about Abdu'l-Baha, and then Shoghi Effendi. E também teremos palavras de Abdu'l-Baha, sobre a vida de Abdu'l-Baha e sobre a vida de Shoghi Effendi também. And I want to say something about pioneers and also the election of the Universal House of Justice, so that people know what's happening in the faith now, in these days. E também vamos dizer algo sobre pioneiros e sobre eleições e sobre a Casa Universal de Justiça. Okay, thank you so much. I really appreciate your patience. Thank you. Agradecemos a todos. Well, I have a question for everybody, actually.
And then it's, eu tenho uma pergunta para todo mundo. Lemos que o guardião falou que ele falou evolução do ser humano, e ele falou que foi coletivo e orgânico. Evolução, coletivo e orgânico, evolução. O que significa isso para vocês? Orgânico, muito interessante. Palavra biólogo, não? Biólogo. Incrível. Muito interessante. Alguém tem ideias sobre isso? Max, você levantou a mão. Fala, Max. É interessante que hoje, quando cientistas, né, falam sobre a evolução humana, sobre o corpo humano e até sobre instituições e sociedades, sempre eles falam em máquina, né? O homem é uma máquina e uma empresa é uma máquina e tudo é baseado em máquina. E é interessante que na fé Bahá'í esse conceito é bem diferente, né? Tudo é orgânico, que é algo totalmente diferente de máquina, né? O orgânico, ele se autogerencia, enfim, e no orgânico a gente sabe, né? Quando planta uma semente, sabe que vai, se você fizer tudo o que essa semente precisa, regar, adubar, etc., a gente tem certeza que uma árvore vai nascer. Agora a gente não sabe em que direção os galhos vão nascer, as folhas, em que galhos que vão ter frutos. Essa é a evolução orgânica. E assim tem se desenvolvido a comunidade Bahá'í no mundo inteiro, né? A gente vê que a Casa Universal de Justiça criou algumas instituições e padrões e métodos que não existiam, né? Isso é um desenvolvimento orgânico. É muito interessante esse conceito. Gostei dessa comparação entre um ser vivo e uma máquina, né? É que nem você comparar, né, a criação de uma máquina com a criação de uma criança, né? A criança, quando ela vem ao mundo, ela é praticamente incapaz, né? Depois vai crescendo, vai começando a engatinhar e tal, depois começa a caminhar e tropeça, né? E faz um monte de coisas besteiras, né? Que as crianças fazem porque faz parte do processo de crescimento, né? Da mesma forma como às vezes a gente avalia mesmo a fé, algumas instituições, algumas assembleias locais, etc., da fé, que também estão nesse processo de crescimento, também estão engatinhando, às vezes, né, cometem seus erros aqui e lá, mas tudo faz parte desse processo de crescimento. Por isso que se fala que o crescimento da fé é uma coisa orgânica, porque uma criança tem o potencial de se tornar um adulto, né, que depois pode criar tantas coisas, enquanto que uma máquina é uma criação humana, embora aparentemente, né, seja perfeita, mas é infinitamente mais limitada do que um ser humano na sua capacidade de criar outras coisas, né? Por isso, gostei dessa comparação entre a máquina e o ser vivo, né? Ilustra bem. Dona Guite. Baha'u'lláh mesmo compara a humanidade a um corpo humano. Então, isso, quer dizer, a gente vai entendendo aos poucos, à medida que a própria ciência descobre as maravilhas que existem no corpo humano e as funções enfim, é impressionante. Outro dia eu li um artigo sobre o olho, o glóbulo ocular,
tem mais de 240 mil funções e jeitos de adaptar e de se refazer e de se renovar, enfim, coisas que eu não entendo porque eu não sou científica, mas assim, a minha admiração, quer dizer, o meu espanto cresce a cada vez que eu leio um artigo assim e vejo a perfeição, a beleza com qual Deus criou esse corpo humano e como lhe deu assim não só o poder de crescer, desenvolver e se tornar, vamos dizer, adulto como ser humano, mas também a parte física, como tem a capacidade de se renovar, de se curar, de se enfim, criar novas células, mais sangue, mais nervos, enfim, renovar o tempo todo quando precisa. Ele automaticamente cuida disso. Então, realmente, se a humanidade entendesse essa unidade intrínseca da humanidade, como seria diferente a vida e como seria maravilhoso as coisas que poderiam acontecer e as coisas que nós iríamos aprender muito mais e entender muito mais o segredo da vida e da criação e coisas, quer dizer, em vez de gastar dinheiro com armamentos, com guerra, com reparo das coisas que são destruídas, esse dinheiro fosse realmente aplicado na educação, na saúde, na evolução física, mental e espiritual do ser humano, a que ponto a humanidade poderia chegar. Então, eu acho que essa paz tem que ser estabelecida, mesmo que não seja na nossa geração. Já foi tantas vezes prometida nos escritos sagrados de todas as religiões, e finalmente, depois de milhões de anos, o ser humano realmente alcançar o apogeu e a meta pela qual Deus criou o ser humano. Quando ele diz que do absoluto nada criei você, mas para que ele criou assim, para uma coisa tão fantástica, tão gloriosa, tão completa, e a humanidade avança um pouquinho, recua mais um pouquinho, avança um pouquinho e dá um passo para trás. E isso tudo se traduz em sofrimento para a humanidade e muitas guerras e muito tudo aquilo que a gente já viu, ainda vê e ainda, infelizmente, vai acontecer até a humanidade criar juízo, né? Todos os dias, né, Dona Guide? Todos os dias. Eu só vou terminar falando daquela mensagem da Casa Universal da Justiça, dirigida aos povos do mundo, que foi preparado em 1985 para o Ano Internacional da Paz, que foi em 1986, quando os Baha'is levaram essa mensagem para todos os governantes no mundo todo, e novamente a comunidade Bahá'í deu uma chance à humanidade de entender que a paz é possível e que podemos realizar, e infelizmente, novamente, quer dizer, no final do século XX, realmente houve um momento com o que aconteceu na Rússia, o Glasnost, que tivemos a impressão de que a paz menor pelo menos seria estabelecida, mas novamente as armas foram levantadas e brigas e guerras recomeçaram. E agora estamos novamente na mesma situação de sofrimento e perdas de vida humana. Eu acho que, Max, você tinha levantado a mão antes, depois baixou, queria falar alguma coisa? Sim. Eu não quero falar demais, mas a gente vê que a base, né, de tudo que está acontecendo no mundo é educacional, né? No mundo inteiro, os sistemas de educação, de formação, né? E formação já diz colocar dentro de uma forma, dar um formato para o modo de vida e de pensar das pessoas.
é totalmente voltado para a competitividade, né? Para que as pessoas se tornem o melhor possível dentro das suas áreas, né? Para poder ser bem competitivos no mercado. Então, isso é fonte de conflito sempre, né? Porque você vai estar sempre disputando com outras pessoas, e essa é a mentalidade hoje no mundo inteiro, né? Todos os sistemas educacionais são baseados nesse formato aí de formar as pessoas para serem bons cidadãos produtivos, né? E para isso precisam ser excelentes e competir no mercado, as empresas competindo umas com as outras. Enfim, a competição é a tônica, né? Na educação e no modo de vida no mundo inteiro. Aí a gente vê a sabedoria e a infalibilidade da amada Casa Universal de Justiça com esses planos que estão fazendo que surjam comunidades vibrantes no mundo inteiro através das atividades centrais, de aulas para crianças, de reuniões devocionais e os institutos, os pré-jovens. Essa base é que vai garantir a mudança necessária para que essa paz seja estabelecida. Porque, não sei se vocês leram a última mensagem da Casa Universal de Justiça, que saiu acho que dia 28 agora, do mês de novembro. Ela fala num parágrafo que nós vamos passar por momentos aí de tribulação, né? E os bahá'ís também não vão estar livres de serem afetados e tal. Mas ela dá muita ênfase a esse processo de criação de comunidades, de realmente criar essa base para que essa paz possa ser estabelecida e duradoura. Obrigado, Max. O que vocês estavam falando me lembrou uma coisa, porque nós, assim, os Bahá'ís acreditam que existe vida em outros planetas, né? No universo todo, né? A criação inteira de Deus, a raça humana não é a única comunidade de seres inteligentes que Deus criou. Que Deus criou em muitos cantos aí do universo outros planetas também com suas criaturas e também com a capacidade de conhecer e amar a Deus, né? E isso vem, o que eu vou falar vem de uma palestra que ouvi do Sr. Rupert Dunbar, que foi membro da Casa Universal de Justiça durante muitos anos. E ele falou que ouviu acho que foi do mão da causa, Sr. Enoch Olinga, que Enoch Olinga estava na Terra Santa, estava em Haifa, estava na presença do guardião e estava conversando com o guardião, né, sobre a condição humana e a situação do planeta e as guerras, né, constantes, mesmo naquela época, né, que acho que era anos 50, que Enoch Olinga visitou o guardião. A guerra e ainda a raça humana vivia sob o espectro da Segunda Guerra Mundial, que havia terminado alguns anos antes, e ainda estava enfrentando as consequências devastadoras dessa guerra. Então, eles estavam conversando sobre essa situação, de por que as guerras continuam, etc, etc. E o guardião falou uma coisa interessante. Ele disse para Enoch Olinga, ele falou assim, de uma forma bastante enfática, que a Terra era o inferno dos planetas da criação de Deus. A Terra era o lugar mais atrasado, mais infernal, né, de todos os planetas criados por Deus. E Enoch Olinga perguntou, mas por quê, né? E o guardião arregalou os olhos e disse assim, de uma forma assim, muito, muito enfática, disse para ele, você imagina que ainda se pratica a guerra nesse planeta? Que os habitantes desse planeta ainda fazem guerra uns contra os outros? Você imagina que para um habitante de um planeta assim, muito mais evoluído que o nosso, o fato de fazer guerra é uma coisa impensável, né? Uma coisa que, que nem se podia imaginar, inimaginável de tão atrasado. Onde já se viu? São bárbaros, né? São bárbaros. Isso arrepiou, diz que arrepiou
o mão da causa, esse Enoch Olinga, né? Só de pensar realmente, né, nós que estamos tão orgulhosos da nossa civilização, da nossa evolução, né, de quanto avançamos. Na verdade, comparado com outros seres, né, outros planetas bem mais evoluídos, nós somos nada mais do que bárbaros. Bom, duas pessoas levantaram a mão, a doutora Leila e o Max. Eu vou deixar a doutora Leila falar, Max, que você já falou algumas vezes. Vou deixar a doutora Leila falar, então, por favor. Uma aula de geopolítica. Toda a história, com muita riqueza, e você analisa aí as capacidades dos estados em nível internacional. Você passa aí pela arte da guerra, que a gente analisa com os alunos, discute com os alunos, principalmente os do mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. A preparação político-estratégico, as manobras no tabuleiro das nações, o contexto do futuro, que é muito incerto, muitos conflitos, muita ambição, muita destruição, causando a insegurança da coletividade, do ser humano. Os conflitos armados, os desafios impostos pela condição de uma nação. E você ressalta que as nações não estão mais no estágio de adolescência. Nós somos maduros. E nessa maturidade, nós temos que trabalhar pela paz e trabalhar pelo outro, o que o Marx ressaltou, em termos de preparação dessa juventude, da educação, da saúde, habitação e pleno emprego. Mas o que nós temos visto é realmente muitos e muitos conflitos. Hoje eu preparei um artigo, mas não soltei ainda para publicação, sobre a necessidade de proteção dos idosos. Eu estou finalizando uma parceria com o Instituto Internacional do Idoso, que fica na Ilha de Malta. E esse instituto, que tem a chancela das Nações Unidas, trabalha para o bem-estar da comunidade idosa, com cursos de gerontologia, geriatria, oficina de memória, ginástica. E essa semana eu tive a oportunidade de participar do grupo de idosos aqui em João Pessoa. Com todo esse contexto de harmonia, de viver em coletividade, a dança, a música, a amizade e a paz de Deus. Muito obrigada pela sua conferência. Thank you very much. You're welcome. Bem, muito obrigado, querida Leila. Yeah. But I can't say, what is the word in Portuguese for ashes? Ashes, cinzas. Oh, yes, of course. Guardião disse que eu vou construir minha nova ordem mundial
em cima dos cinzas do velho. Então, estamos para ver esse primeiro. Às vezes não aprendemos em outra maneira. Infelizmente, parece que é assim, né, querida Silva? Infelizmente, parece ser o caso mesmo, né? A humanidade não aprende mesmo. O ser humano, em geral, tem dificuldade, mas o que não se aprende por amor, se aprende pela dor. Muito bom, queridos. Eu costumo dizer e pensar assim, né, que a humanidade progrediu muito, né, com toda a tecnologia, enfim, em todas as áreas, mas não evoluiu. E tem uma analogia interessante para ilustrar isso, como um canibal, né? Um canibal que aprende a usar talheres, sentar na mesa e usar guardanapos e tudo, mas continua comendo carne humana. Então ele progrediu bastante, né? Adquiriu todas as técnicas, mas não perdeu o hábito. E assim estamos nós com os conflitos, com a guerra, enfim. Então vamos a uma canção. O título dessa canção é Estrelas. Tanta tristeza acontece num mundo cheio de dor. Nesse jardim onde crescem flores e frutos de amor, temos na alma a certeza de um mundo novo em paz. Vemos em nós com clareza o que Deus fez e faz. Somos estrelas brilhantes no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram nos céus. Tantos caminhos nos levam em nossa busca de Deus. Suas palavras elevam todos os filhos seus. Temos a dor da saudade de ver o nosso Senhor. Ele nos deu a verdade e todo o seu amor. Somos estrelas brilhantes no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram no céu. Somos estrelas brilhantes no firmamento de Deus. Somos aqueles amantes que se lançaram no céu.